Saudações, saudações. Podville, quinta temporada. É o primeiro episódio, primeiro programa de 2026. E o nosso convidado hoje é muito especial. É o primeiro joinvilense, o primeiro de Piraberaba, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nada mais, nada menos que o deputado estadual Fernando Crelli. Fernando, um prazer te receber aqui hoje. Ivan, muito obrigado a você, a todos que nos acompanham. Tá aqui batendo um papo contigo. E aí quando tu fala o primeiro de Piraberaba, muito me orgulha, cara. Sair aqui de Piraberaba, né? Nosso bairro, nosso distrito que a gente tem tanto amor, para ter uma posição importante na Assembleia Legislativa, uma posição importante no estado de Santa Catarina, que representa muito a busca de recursos e investimentos para nossa cidade e para nossa região. Então, muito obrigado pela oportunidade e principalmente pela estreia, né? Estreando aqui no ano 2026 no Podville. E até, pessoal, esse ano de 2026, a quinta temporada, o Fernando tem uma importância sensacional nisso. Por quê? A gente está num estúdio próprio agora. Estou aqui com a minha filha, estou aqui com a Luísa, a Alice, minhas duas filhas. Estou aqui com o Fabrício, irmão do Fernando, o Daniel, que trabalha com a gente. Então, a equipe do Fernando e o Fernando está oportunizando a gente ter essa estrutura aqui para poder fazer um trabalho e levar para vocês aí informação, descontração e principalmente produto de qualidade, Fernando. A gente, lá 5 anos atrás, eu sempre coloquei assim a pauta. Não precisar de baixaria, nenhum corte que vá manchar a imagem de alguém, mas informação e descontraído. Eu acho que a gente precisa mais disso nas redes sociais e eu vejo teu posicionamento também nessa linha, evitando esses extremos e... É o teu comportamento político também, né, Fernando? É bem isso, Ivan. Menos lacração e mais ação, né? Isso. E quando a gente fala dessa situação do Podville, há algum tempo atrás, né, já vem há algum tempo acompanhando o Podville, e sempre a gente conversava, uma Piraberaba precisa, nossa região precisa aí de um podcast que dê oportunidade para as pessoas daqui contarem um pouco a sua vida, a sua história, falarem um pouquinho dos seus planejamentos, seus projetos. E hoje tu tá aí com o estúdio aqui em Piraberaba, dando oportunidade para a população piraberabense. E hoje me sinto honrado por ser um piraberabense e estar tendo essa oportunidade aqui no Podville. Então, é isso que eu digo. Rede social ela é muito importante. Quando chegou a rede social, ela deu voz para muitas pessoas. Mas também ela transformou a cabeça de muita gente, né? Fez muita gente viver apenas da rede social e fugir do mundo real. A rede social, aquele mundo da lacração, do pequeno corte de 30 segundos, que às vezes um político, principalmente um político, ele faz um corte de 30 segundos, 40 segundos, mas o resto da semana, a ação efetiva de trabalho, prestação de conta, prestação de serviço para a população, ela não existe. Só que muitas vezes, perante a população, ele, por ter feito 2, 3 cortes ali na rede social, ele aparece mais. Então, realmente, a política ela ficou um pouco confusa nesse sentido, mas a gente utiliza a rede social, é o meu jeito de trabalhar, utilizo o meu Instagram, Facebook, a minha rede social, para informar a população, para prestar contas do meu trabalho, para fiscalizar e para mostrar que a gente sempre está presente, né? Não apenas em época de eleição, mas durante todo o período dos 4 anos de mandato. Como tu falaste aqui, tu é da casa, né? Tu é de Piraberaba, né, Fernando? Como é que começou? Bom, eu acho que antes disso, Fernando, antes de pensar em ser candidato, entrar pra política, tu já vivia isso dentro da família? Tu tem uma história disso, né, dentro da política, aqui de Piraberaba, né, Fernando? Desde piá, né? Então, Ivan, eu tenho essa história e eu gosto de contar essa história. Já contei várias vezes, mas eu gosto de contar porque eu me orgulho dela. Venho de uma família política, né? Meu avô foi vereador por 2 mandatos, o Arno Krelling, inclusive uma das pessoas responsáveis por termos a sociedade de Rio da Prata. Rio da Prata caiu, né? Uma época teve ali um desabamento do Rio da Prata, eles reconstruíram a sociedade de Rio da Prata, encabeçada como líder, né, na época, o meu avô o Arno Krelling, juntamente com a população e a comunidade, toda a região, pegando junto e fazendo acontecer. Então, muito me orgulho pela história que ele fez aqui na região de Piraberaba, defendendo efetivamente. Foi político na época e político não tinha nem salário. O cara era voluntário, fazia acontecer. Então eu cresci nesse meio. Depois, em 88, meu tio Décio que fez um grande trabalho ali no Betesa, foi vereador de Joinville. E nessa eleição de 88 é uma eleição que eu lembro muito, porque eu tinha 6 anos de idade e na eleição de 88 eu era cabo eleitoral. Então eu ia para os comícios, acompanhava os comícios. Cara, hoje
é quase impossível tu ver uma criança de 6 anos num comício parar, ficar assistindo, acompanhando e querendo ouvir o que o político tem para falar. Hoje o adulto não aguenta mais o político ficar falando 20 minutos ali no microfone, tu imagina uma criança. Então naquela época eu ficava acompanhando, escutando os adultos, chegava em casa depois e fazia discurso na frente do espelho. Sabe aquela coisa, eu me colocava no lugar dos caras que estavam lá em cima do palco, chegava em casa e fazia discurso com 6 anos. Distribuía santinho, naquela época eu morava na Estrada do Oeste, então tudo era mais seguro, né, Ivan? Então eu podia... Tu morava na Estrada do Oeste? Morei muitos anos na Estrada do Oeste. Eu sempre achei que foi só na área central. Morei aqui. na Estrada da Ilha, morei na Estrada do Oeste, e aí depois a gente veio para a área central de Piraberaba. Quando a gente veio para cá em 1992, então eu já tinha 10 anos, eu vim para cá com 9, 10 anos, para a área central, mas morava na Estrada do Oeste. A gente morou muitos anos numa casa de aluguel, no seu Ginter Hart, ali na Estrada do Oeste. E ali a mãe liberava para eu sair ali para os vizinhos, eu pegava o santinho do meu tio e ia de casa em casa bater palma e entregar. E o pessoal, pô, exploração, né, de uma criança. Sim. Né? Hoje em dia hoje em dia eu Conselho Tutelar, forma. Ministério já Público. Em cima, já levando a minha mãe e meu pai na época. Mas aí eu fazia campanha dessa forma e muito feliz eu fico quando eu lembro que, ainda com 6 anos, o Décio, que era candidato na época, estava próximo da eleição, me chamou do Guarani, Sociedade Guarani antiga, e falou assim: agora eu vou fazer o teu pagamento, me pagou um Guaraná. Então, para mim, aquilo foi o máximo. Cara, eu não esqueço. Isso fazem, 40, 37 anos atrás, e eu não esqueço de algumas coisas daquela eleição. Lembro da música de pai para filho, isso é tradição, é pelo trabalho que se constrói um nome de confiança. Lembro de tudo daquela eleição, me gravou, me marcou demais. E ali eu tive o sonho de ser vereador. Um dia eu vou ser vereador de Joinville. E aí veio a minha história, né? Depois, o 88 o Décio foi até 92. 92 ele foi candidato a vice do Luiz Henrique, né? O primeiro candidato, né, da região de Piraberaba a tentar uma vaga no executivo. Foi candidato a vice. Posteriormente, o meu pai foi 2 vezes candidato a vereador, não conseguiu vencer a eleição, mas fez bonitas eleições, mais de 2.000 votos. E aí minha família ficou praticamente 24 anos fora do cenário político. Eu jogava, depois, né, estudei, fiz faculdade, fui atleta, e depois eu comecei a trabalhar de garçom no Tropical aqui. Com 14 anos eu era garçom, dos 14 aos 17. Estudava no Olavo pela manhã, 11h45 saía da aula, ia pro Tropical, fritar bisteca e chuleta, sempre brinco, lavar copa ali no Evandro. Saía 3h30 da tarde, ia para casa, trocava de roupa, 4h20 e pegava o ônibus para ir treinar. Então eu ia treinar, ficava até o último ônibus, 10h30, Rio Bonito, Estrada da Ilha, pegava ele e voltava para Piraberaba. Essa é a minha rotina, né? Com 14 anos, essa foi minha rotina até os 17, quando eu terminei o ensino médio no Olavo Bilac, e aí eu fui para a faculdade. Então quando eu fui para a faculdade, eu acabei saindo do Tropical porque não tinha mais como eu trabalhar ali, e com 18 um banco veio me chamar, porque eu jogava, então o banco veio me chamar para jogar no banco. Salão, futsal. Futsal, para jogar pelo Futebol de salão na época ainda. Futebol de salão e society, sintético, para jogar campeonato estadual, campeonatos bancários. E aí eu fui pro banco nesse intuito. E eu lembro até hoje, o meu teste no banco ali, tudo para mim era vamos lá, máquina de escrever. Eu digo, caramba, e agora? Porque eu só tinha jogado. Mas aí fui pro banco, maior experiência da minha vida, uma escola, um aprendizado. Fiquei quase 10 anos em banco. E sempre com o sonho, cara, um dia eu vou sair daqui, eu vou ser candidato a vereador. 2007 eu saí do banco. 2008, perdão, saí do banco. Né, já estava casado com a Fernanda e montei minha academia em Piraberaba. Eu já tinha uma academia no Itaú. Montei em Piraberaba para tocar minhas coisas. E aí em 2012 eu tive a oportunidade pela primeira vez de ser candidato a vereador. Então, eu sempre brinco que eu fui falar com a minha oma, dona Sema, esposa, né, do seu Arno Krelin. Oma, eu vou ser candidato a vereador. Tu tá ficando louco. Não faz isso. Não inventa isso. Cuida das Porque ela tuas tinha coisas. convivido, né? Claro, ela muito viu, difícil. né? Ser familiar de político não é fácil, cara. Difícil demais. Então ela tinha convivido e talvez ela não queria aquilo pra mim, Sim. não queria aquilo pro Gui, pra Fernanda, porque é uma vida intensa. Aí fui candidato, o meu cabo eleitoral era o pai, meu falecido pai, o Fabrício, o Gilcinho, que trabalha até hoje comigo, e a Fernanda. E aí o Fabrício pegava no meu pé porque eu dava aula na academia de manhã e aí eu só tinha à tarde, das 2 às 5 para fazer campanha. Porque às 6 eu já tinha que estar na academia para dar aula de novo. E aí começava das 2 eu lá pro Canela, fazia todo o Canela, chegava às 5 horas, o Fabrício, só tem mais 3 casas, não dá que eu tenho que voltar a trabalhar. Então era uma confusão danada, eu que dirigia meu carro de som. Cara, fiz quase 2.000 votos, fiz 1.828 votos e 1.100 em Piraberaba. Minha primeira eleição, com 15 candidatos, muitos candidatos de força.
Na época, né, os candidatos muito fortes aqui em Piraberaba. Foi uma eleição com muita gente. Fiz quase 2.000 votos. Eu acho que eu fui o único cara que perdeu uma eleição e comemorou. Cara, eu pulava de alegria porque, cara, Ivan, 2.000 votos, 1.828 votos, é muita Naquele gente. cenário, né? É muita gente num cenário onde eu não tinha. Cara, R$ 8.000 custou minha campanha. R$ 8.000 a minha campanha para fazer material, tudo, geral. Mas muito voluntário. Fiz 1.100 aqui, 700 e pouco no resto da cidade. E aí veio a possibilidade de, pô, e agora o Fernando vai ter uma função pública, vai continuar no público? Eu voltei a dar minha aulinha de educação física. Em 12 de dezembro de 2012, eu recebo uma ligação e era o prefeito eleito Udo Deller. Então o Udo me ligou. Fernando, olha o convite que ele me fez. Fernando, a FELEGE é a Fundação de Esportes. Eu falei, ô prefeito, já chamei ele de prefeito, que ele já estava eleito. É legal? Daí ele disse, ok, e desligou. Deu, tá, e agora? O que ele quis dizer? Se eu acho legal, se é bacana, se é bom, ele me convidou. Ele só permitiu tu falar o legal. Eu só falei, é legal? Ô prefeito, isso é muito... Ok. Mas ele não perguntou, não me convidou, não fez nada. Aí eu, pô, cara... Sabe quando eu ia pegar o telefone e ligar de volta pro Udo dele? Ele fala assim, ei, o que tu quis dizer com isso? Nunca ia fazer aquilo. Ainda muito jovem e tal. Aí eu fiquei com a Fernanda. E aí? O que é? Não, talvez ele só perguntou. E, cara, e aí especulação imprensa. Sai o nome desse, sai o nome daquele. Quantos dias? Cara, eu vou te falar. 12 de dezembro ele me ligou. 20 de dezembro me liga o Marcão. O Marcão, que era secretário de comunicação. Uma semana sem falar... 8 dias. Uma semana. Me liga o Marcão. Fernando, consegue passar na Deller amanhã? Daí eu, pô, fui lá, meti calça jeans, uma camisa social, né, cara? Falei, vou lá, o prefeito eleito precisa falar contigo. Cheguei lá, era a reunião de anúncio do secretariado. Eu cheguei na reunião de anúncio do secretariado, sem saber que eu tinha sido convidado para ser secretário. Poderia ter ido de regata. Podia ter ido de regata e boné. Então, até hoje, como começou a tua vida pública? Eu nunca fui convidado para ser secretário. O Udo só falou isso, fez aquela ligação, o Marcão me chamou para ir para uma reunião. Cheguei à reunião, imprensa, colegiado todo. Na época, aqui em Piraberaba, era o Sabel, que foi subprefeito. Uhum. O Sabel tava lá, me encontrou. Tu também tá aí? Aí comecei a ver um monte de gente conhecida, famosa no meio político, que seriam secretários. E eu era o mais novo dessa turma toda. E aí, quando eu fui, sentei e entendi que eu estava numa reunião de colegiado, sem eu ter sido convidado. E aí o Udo me falou assim, na reunião, conversou com todos, e ele falou assim, você está numa idade muito boa, não tinha nem 30 anos ainda, uma idade muito boa, e você tem um futuro muito bom, por isso que eu te escolhi. Aí eu soube que eu estava sendo escolhido. 1º de janeiro, assumo secretário de esportes de Joinville. E aí, irmão, foi 4 anos, de domingo a domingo, assim, ó, pauleira total. E chegou 2016, candidato a vereador de Joinville, 10.523 votos. Tu sabes o que eu me lembro disso aí, Fernando? Que todo mundo dizia que ninguém anteriormente tinha tido sucesso com a Secretaria de Esportes, né? Tinha esse... E nada contra os gestores anteriores, né, na questão, né? Sim. Mas tu quebrou um tabu ali da Secretaria de Esportes, tanto que hoje as pessoas olham diferente, né? Cara, eu assumi uma secretaria com orçamento 300 mil por mês, com folha, com tudo, parece muito. Mas para pagar toda a folha... Com folha? Tudo, 300 mil por mês. 10 anos antes, a mesma secretaria tinha um orçamento de 1.200.000 mês. Então, olha só, eu peguei com 1/4 do orçamento de 10 anos antes. Cara, daí o Udo me chamou e falou assim, a gente tá numa situação difícil da prefeitura, não tem como fazer investimentos, gastos nesse momento, você vai tocar a Secretaria de Esportes, só que sem recurso. Eu falei, pô, e agora, cara? Como é que eu vou fazer? Eu fui atleta, sonhava que o esporte pudesse ser diferente da cidade, mas cheguei lá sem dinheiro. Chamei os servidores ali e tal, falei, cara, vocês vão ter que abraçar essa causa junto comigo. Eu vou ter que aprender com vocês. Vamos abraçar. E a galera abraçou. E foi um negócio impressionante. Assim, foram os maiores números, as maiores conquistas de Joinville no esporte, na história. E a gente deixou um legado bem legal. Legado voltado ao social, crianças em vulnerabilidade, pessoas com deficiência. Então a gente fez um trabalho bacana que chegou em 2016, lá na urna, a população reconheceu. Então, quando eu fui candidato em 2016, e é muito difícil ser candidato, porque eu era secretário, e tu tem que descompatibilizar em abril. Então eu saí em abril de 2016, e tu sai em abril, no dia seguinte tu já não é mais ninguém, tu já não é mais secretário de esportes, tu é só um candidato, vai lá, candidato, se vira. E foi assim que aconteceu. E aí comecei a correr com muitos voluntários,
E aí eu abri um leque de trabalho prestado na Sim. comunidade. E através do trabalho prestado eu fiz 10.523 votos, 3.300, 3.400 em Piraberaba e o resto na cidade toda, né? Então foi uma votação bem grande. E a Ivan foi a minha maior surpresa. Dia 19 de dezembro de 2016, eu fui diplomar para diplomação e aí alguns vereadores vieram assim, pô, cara, tu vai ser o presidente da Câmara. E eu falei, eu? Eu não pedi o voto para ninguém, não tinha conversado com ninguém. Tu vai ser o presidente da Câmara. E os vereadores fizeram um movimento para que eu pudesse ser o presidente da Câmara. E foi legal, assim, eu fui eleito com 18 votos. Um voto contrário, que um cara de Piraberaba votou contra mim. Olha, né, uma pessoa de Piraberaba votou contra mim. Até hoje eu não consigo acreditar. Sim. Se a gente defende a região, quando é que eu vou votar contra alguém que é da minha região, cara, para ajudar a minha região? Mas eu tive um voto contrário, fiz 18 votos favoráveis e fui presidente da Câmara. Então, foram 2 anos da maior economia da história da Câmara. Não é? Foram 23 milhões de economia, com um orçamento muito menor do que é hoje. E a gente devolveu, cortamos os carros alugados. E essa história eu preciso contar aqui. Essa história eu preciso contar porque essa história foi uma história que quase fez eu desistir no segundo dia como vereador e como presidente da Câmara. Quase fez eu desistir. Quase cheguei para minha esposa à noite e falei assim, não é esse mundo que eu achei que era. O assunto carros alugados. Porque é o seguinte, quando eu chamei os vereadores, eu entrei na Câmara com uma visão seguinte. Cara, nós estamos em 2016. A população está fazendo... Lembra aquele movimento Dilma cai? Sim. O Brasil, uma movimentação gigante. As pessoas pedindo mais honestidade na política, né? As pessoas pedindo um conceito diferente de fazer política. Eu falei, cara, eu entrei nessa batida. Eu fiz a campanha nessa batida e eu entrei nessa batida na Câmara. Quando eu entrei, chamei todos os vereadores para uma reunião e falei o seguinte, vereadores, eu acho que a gente precisa fazer um gesto para a cidade de Joinville. E o gesto pode passar pelo princípio da economicidade. Que tal todos os vereadores abrirem mão do carro? Até porque a população no dia a dia era um momento diferente da política, né? Só para recordar, cada vereador tinha um veículo alugado? Todo vereador tinha um carro alugado com um motorista, né? E aí... eu falei, E esse custo era da Câmara, total da Câmara. Do pagador de imposto, né? Aí eu falei, cara, vamos fazer um gesto. Acho que não cabe nos dias de hoje isso. Acho que a gente pode fazer um gesto. Irmão, eu quase apanhei. Tu não tem noção. Apenas 2 ficaram do meu lado. O restante, mas me tocou o pau naquela sala e dando de dedo e pancada na mesa. Teve um que falou, muito conhecido por sinal, falou o seguinte, eu não entrei na vida pública para ficar pobre. Isso marcou muito aqui para mim. Eu não entrei na vida pública para ficar pobre. Falou isso para mim. E aquilo me deixou, ainda inocente politicamente. Eu entrei ali, cara, e agora? Pressão. Mas eu falei o seguinte, não, uma coisa que eu aguento é pressão. Principalmente, né, o cara que jogou bola sabe disso. Pode pressionar à vontade. Se vocês não vão concordar, mas a sociedade vai. Cara, quando saímos da reunião, tava NSC, NDTV, que na época era RIC, né? Jornal TVBE, toda a imprensa de Joinville estava ali. Vereadores, como é que foi a reunião? Vários vereadores. Nós abrimos mão do carro. Cara, eu falei, não, quando eu escutei aquilo, eu falei, não. Não é possível, velho. Aí eu falei, então o mundo real, dentro da sala é um e o mundo real é outro. O cara, 1 minuto atrás... me xingando, dando de dedo na minha cara. E tem muita gente que estava lá naquela sala que vai lembrar. Inclusive, tinha assessor, eles pediram para sair todos os assessores. Ficou só os 19 vereadores. Sim. E aí o pau comeu, cara. O pau comeu. Mas aí a gente fez o gesto ali, né? Os vereadores falaram que, a gente... Eu também saí da sala, falei, foi decidido por unanimidade. Eu não fiz nenhum alarde, esse não quis, aquele não quis. Sim. Não é o meu perfil fazer isso. Hoje eu falo, fazem 10 anos, eu falo, mas que foi um momento pesado. São 10 anos. 10 anos, 2016, né? É isso aí. Foi um momento, 2017, era janeiro de 2017. Era na... Mas foi um momento pesado assim na minha vida que eu cheguei à noite pra Fernando e falei, não é esse mundo que eu quero não, cara. Isso ali tá louco. Comecei já numa pressão danada. Mas, aí foi, e aí consegui fazer um grande trabalho como presidente da Câmara, que me deu a oportunidade em 2018 de ser candidato a deputado estadual. Primeiro deputado estadual da história de Piraberaba. E o que mais trouxe recurso na história de Piraberaba. Então, hoje eu sou muito honrado de ter sido reeleito deputado estadual, aumentando 10 mil votos, e também ser vice-presidente da Assembleia. Fernando, eu só queria, antes de falar dessas entregas, dessa tua história também,
Eu acho que é a primeira eleição que tu tá sem uma figura importante que tu acabou de falar, né? Não, isso Acho aí que o seu Nilton é a primeira eleição, o Fabrício tá aqui. ah, foi e o a... seu Nilton também era um cabo eleitoral dos mais importantes que tu tinha, né? Cara, eu vou te falar uma coisa, Ivan. Eu juro pra ti, confesso aqui pra ti. Eu tava vindo agora pra cá, na BR, dirigindo, e eu tava pensando nisso. Eu tava pensando o pai lá no Nova Esperança, sexta-feira à tarde, conversando com a turma, o pai ali no Mercado Brasília, o pai ali no Tropical, o pai e a mãe comendo uma pizza, indo lá no MOP comer um pastel, lá no Marcos. Então, e ele ia, e ele conversava com o garçom, ele conversava com o cara do Nova Esperança. Então, quando ele faleceu, as pessoas falavam assim: como é que vai ser agora à tarde Nova Esperança? O seu Nilton não vai estar lá, porque ele estava todo dia à tarde no mercado. Eu comprava o pão pra mãe, comprava o pão lá pra avó. E, cara, eu vou te falar, eu te confesso que eu ainda não. Ele faleceu faz 1 ano e meio, mas não caiu a ficha ainda sem ele na eleição, entendeu? Porque ele era uma figura importante pra mim. Não resta dúvida o quanto o pai foi importante na minha vida pública, política. Primeiro de incentivo. Lembro 2016, quando eu me elegi. Pô, meu pai tinha bigode muitos anos, ele ficou muito tempo de bigode. Daqui a pouco chegou o resultado da eleição. Eu lembro que o Carlinhos, meu primo, falou assim: Nando, ele me chama de Nando. Nando, 7.000 votos. Mas não abriu ainda as urnas de Piraberaba. Cara, aquilo ali foi um delírio pra gente. Né? E aí naquilo o pai saiu. Saiu o pai e o Augusto. Augusto, que cabeleireiro. Cabeleireiro, aham. Saiu. Daqui a pouco volta o pai sem bigode. Aí o pai falou assim: é que eu tinha feito uma promessa. Se tu ganhasse a eleição, eu ia raspar o bigode. Tanto que meu pai depois não teve mais bigode. Eu conheci meu pai de bigode, cara. Até 2016 eu não sabia, eu nunca tinha visto meu pai sem bigode. Tu vê, 2016 eu já tava com 34 anos. Eu não tinha visto meu pai sem bigode. E aí o pai raspou o bigode e disse: ó, eu tinha feito a promessa que ia tirar o bigode e nunca mais ele usou, teve bigode, né? Então são coisas que me marcam. E o pai, politicamente, como um cabo eleitoral, foi muito importante na minha vida, meu Deus do céu. Mas eu tenho certeza que ele está lá ainda, fazendo campanha do jeitinho dele, Sim. né, de outra forma. E é impressionante, né? Porque ele é um dos caras que política é bem complexo, né, Fernando? Infelizmente, eu até converso em casa, às vezes, com as crianças e com a família. Eu também trabalho nisso há muito tempo, claro, em outro patamar. Mas quem convive na política, a chance de tu ser xingado, a chance de tu. E o pessoal até tem alguma razão, porque a política, infelizmente, não dá nem para cobrar a A população, política né? perdeu a credibilidade, né, É. nos últimos anos. E Na o. verdade, não é política. Os políticos, né, Exatamente. alguns políticos fizeram a política que perdeu a credibilidade. E o seu Newton era daqueles caras com rejeição zero, assim, É, estilo é, formiga, assim, esses isso aí, caras. Cara, nunca ouvi ninguém falar mal, né? E trabalhou na área, né? Ivan, eu vou te falar outra coisa. No dia a dia, às vezes a gente pega, tá meio chateado, fala, pô, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo. Qualquer um que está nos acompanhando, você, todo mundo. Cara, eu nunca vi, nunca, durante a minha vida que eu tive, né, antes de casar, dentro de casa, depois casado, indo lá, eu nunca ouvi meu pai falar de alguém, falar mal de alguém. Pô, aquele cara ali não dá pra... Eu nunca. Se começasse um assunto assim, ele já saía assim, não. Meu pai, cara, ele nunca falou mal de ninguém, assim. Impressionante, tá? O meu pai era um cara incrível, assim. Fernando, e a gente conversando, né, um pouquinho dessa história pré-eleitoral, pré-eleições e tuas conquistas, tu também conseguiu retribuir, né, um pouquinho, né, ou bastante, desse carinho que Piraberaba também tem contigo, né? Piraberaba é um lugar especial e a gente vê isso nos teus mandatos, né? Cara, quando eu assumi a Assembleia Legislativa, eu fiz, né, o primeiro discurso da Assembleia em 2019, foi cobrando melhorias para a Serra Dona Francisca, foi falando da rodovia, da duplicação da Dona Francisca, então falando muito aqui da região. Eu sou bairrista mesmo, sou defensor e eu amo esse lugar, Ivan. Né? Assim como tu veio alguns anos atrás para cá, a tua família tu construiu aqui, né, tuas filhas, tal. Tu sabe o quanto é importante Piraberaba e quanto a gente tem carinho por aqui. Então Piraberaba é um local, a minha esposa morava no Floresta. Depois que a gente casou, ela veio morar para cá. Pergunta para ela se um dia ela vai querer sair de Piraberaba. Esquece. Se apaixonou por isso aqui. Piraberaba é um local encantador. E eu tenho muito amor. E aí, quando eu assumi a função pública, eu falei que eu tinha algumas responsabilidades, principalmente de retribuir para Piraberaba
a oportunidade que Piraberaba me deu. E aí foi com muito trabalho, foi com muita entrega, foi com muito, foi o cara que mais trouxe recurso na história. Vou te falar, as pavimentações, Ivan, no Rio Bonito, emendas parlamentares, várias pavimentações que foram feitas no Rio Bonito. Às vezes vai um político, outro, vai vários políticos, bater foto, não sei o que. Não, tem muita coisa que foi dinheiro nosso, recurso nosso. Canela, a maior parte das pavimentações que foram feitas nos últimos anos, eu digo, até 2023, por aí, foram recursos que a gente conseguiu ou colocou numa emenda ou colocou no orçamento para a prefeitura através de financiamento. Sim. Mas foi nós que colocamos na listagem, ainda como vereador ou como deputado, para trazer. Você sabe que às vezes a gente bota na listagem, 4 anos depois vai a pavimentação. Sim. Mas a garantia do o recurso... trabalho de iniciar o processo... A garantia de recursos foi a gente conquistou. Tu lembra como eram as ruas centrais de Piraberaba, alguns anos atrás, Ivan? 2018? A buraqueira, que era 2018 isso aqui, a Olavo Bilac, todas as ruas de Piraberaba, nós requalificamos, repavimentamos 19 ruas só aqui na região, cara. Foram 19 ruas feitas a requalificação asfáltica de todo o centro de Piraberaba. Só que assim, às vezes as pessoas esquecem muito rápido. Trevo Alemão do Bromélias. Tu lembra o caos que era para sair do Bromélias ali, principalmente no horário de pico da escola Adolfo Bart, entrada e saída, e os acidentes, todo dia tinha um acidente. Coloquei 350 mil reais de emenda parlamentar para a gente fazer o trevo alemão ali, dar mais segurança para as pessoas. Então foram inúmeras. Sinalização turística, esse pessoal do turismo rural, sinalização turística para o pedal, toda a sinalização turística foi recurso destinado por emenda parlamentar. Saúde, Hospital Betesda. Cara, ninguém chegou perto do que a gente mandou para o Betesda. Foram milhões e milhões de reais. Equipamentos novos, de última geração. Tu lembra como era o Betesda antes? Depois que entrou, né, um novo conselho, a diretoria começou a batalhar e muito disso a gente ajudou. Época de pandemia, os leitos de UTI, os respiradores, foi tudo a gente conseguiu com o Estado. Então tem muita coisa, cara. Serra Dona Francisca, as 2 áreas de escape, foi um trabalho lá desde 2019. Tem o projeto da duplicação do Dona Francisca, se Deus quiser vai sair, foi um trabalho nosso desde 2019. Então tem muita coisa que a gente fez. A nova Vila da Saúde, de Piraberaba, tem emenda nossa para sair, tem recurso nosso também ali, tem recurso nosso ali na Vila da Saúde do Canela, tem uma quadra para a criançada poder usufruir. As pracinhas devem ter Praça do Rio Bonito, Praça Caetano Évora, Praça do Loteamento Samambaia, Praça do Rio Lindo. Tem vários recursos meus de praça que a prefeitura ainda não executou, mas o recurso já está na conta da prefeitura. Então, cara, tem muita coisa que a gente fez por Piraberaba e para retribuir tudo aquilo que Piraberaba fez na minha vida. Sim. Em relação a isso, Fernando, esse teu trabalho como deputado estadual, tu tá no 2º mandato, né? 2º. É isso. E nós já estamos falando 2026, ano eleitoral. O que o Fernando tem para frente? Qual é a meta do Fernando? Como é que tá 2026 na tua cabeça, cara? Então, esses 2 mandatos, por estar conseguindo ajudar Joinville, foi o deputado que mais trouxe recursos na história da cidade. Né? Entre recursos de emendas parlamentares, convênios e recursos que a gente conseguiu articular com o Estado, foram mais de 150 milhões de reais. Então eu vejo que como deputado estadual, eu estou conseguindo fazer um grande trabalho e dando resultado. Hoje eu te falo assim, Fernando, tu tinha uma boa eleição para federal, muitas pessoas falam isso. Vai a federal. Muita gente fala. Dessa vez eu acho que tu tem que ir a federal. Eu acho que eu poderia ir a federal, mas esse momento ainda de extremismo, polarização no Brasil, é que eu sou mais da ação, eu gosto do negócio de ser executado, do recurso acontecer, chegar lá no hospital, o cara conseguir avançar com uma cirurgia. Porque se eu for a Brasília e ficar nesse mundo de polarização, muita gente está só no mundo da lacração. Fica só no discurso, mas na ação efetiva nada. Então eu acho que tenho muito trabalho ainda como deputado estadual, posso ir para mais uma eleição aí de deputado estadual. Se Deus quiser, em outubro tem mais uma eleição e a gente vai participar do pleito aí como pré-candidato a deputado estadual. Deputado, pré-candidato a deputado estadual. É isso aí. Confirmado. Não, muitas pessoas falam, não, o Fernando vai ser candidato a isso, vai ser candidato a aquilo. Não, a princípio, meu projeto, e é tudo que Deus está fazendo, está caminhando, né? Está fazendo eu caminhar, é para o lado de uma pré-candidatura a deputado estadual. Um assunto que eu estava me passando, estava esquecendo, eu não podia esquecer, cara. A questão neurodivergente, autistas, Hospital Betesda, que é um assunto
das maiores conquistas, cada um tem a sua área, né? Mas eu acho que de forma geral, eu acho que é uma das bandeiras assim, mais importantes que eu vejo tu trabalhando, Fernando. O que que tu tem, como é que tá isso? O que que a gente pode trazer aí pro pessoal de atualização? Então, Ivan, te confesso que esse é o maior desafio do meu mandato, mas também eu tenho certeza que vai ser a maior conquista do meu mandato até então. Porque nós temos aí a cada 35 crianças que nascem, uma criança é neurodivergente. Autista, dislexia, né, altas habilidades, alguma neurodivergência. E pensando nisso nos últimos anos, até quando eu era vereador, quando eu era secretário de esportes de Joinville, eu trabalhei com muitos segmentos tanto neurodivergência como também da deficiência. Então a gente trabalhou com muita gente nesse sentido e eu via que faltava alguma coisa. E quando eu fui vereador, muitas mães me procuravam, Fernando, tem que acontecer isso, e a política pública efetiva não acontecia. Eu via muito. Dia tal, Semana semana do mês autista, do caminhada do autismo. Cara, tudo isso é legal, mas desde que tenha uma continuidade e a política pública possa alcançar essas pessoas. Quando surgiu a oportunidade, através de emenda parlamentar de recurso, eu conversar com o Hospital Bethesda, e eles terem essa ideia também, da gente criar o maior centro de neurodivergência da América Latina, aqui em Piraberaba, no Hospital Bethesda, eu falei, cara, conta comigo, estou à disposição para correr atrás do recurso. Primeiro projeto eram 4 milhões de reais. O pré-projeto, de 4 milhões a gente consegue, fui atrás do recurso, vem aqui, vai lá, busca lá a emenda parlamentar, deixa de mandar aqui, mas manda para cá. Conseguimos, e aí o negócio aumentou. Isso era para atender apenas algumas crianças, não era um número tão alto. Falei, cara, vamos fazer um negócio maior. O projeto chegou a 17 milhões de reais. Hoje já tem praticamente, entre recursos que a gente mandou e o que o Bethesda já conseguiu, tem 11 milhões de reais ali. Faltam 6 milhões para a gente contemplar e completar, né, esse projeto de execução, que será feito por etapas, etapa 1, etapa 2 e etapa 3, que pode chegar até 7 mil atendimentos mensais. Ivan, isso aí vai ser uma virada de chave para essas famílias que tanto necessitam. Quem conhece alguém com neurodivergência, uma criança autista, principalmente um pai ou uma mãe, sabe do que eu estou falando. Primeiro, que terapia é caro pra caramba. Segundo, se muitas vezes a terapia é cara, o deslocamento também é caro, porque tu faz a físio aqui, tu faz o psicólogo aqui, tu vai no nutricionista aqui, tu vai na ecoterapia aqui, e tu vai em vários segmentos aí das terapias. Eu não sei quem me falou esses dias que tinha que ir 2 vezes por semana lá no Ademar Garcia, que só lá no Sim. Ademar. Imagina, tem cara. Tem a piscina para fazer a físio, né? Então isso mesmo, só que isso é um local. Só que tem mãe que de manhã sai de casa, vai pro Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste e fica correndo assim. E não é um dia, né? Cara, é todo Não dia. é uma semana, né? Todo dia. Porque a neurodivergência, principalmente o autismo nível de suporte 3, 2 e 1, se tu tá no nível de suporte 3 e tu for diagnosticado cedo e começar as terapias cedo, tu pode reduzir para nível de suporte 2 e um 2 reduzir para 1. Então, 1 é uma criança totalmente independente, né? Ele tem a sua neurodivergência, mas ele é independente. O 3, ele é muito dependente. Então, fazendo que a minha preocupação não é apenas a criança, é que essa criança vai se tornar adolescente e vai ficar adulto. E um dia o pai e a mãe vai faltar. E quem vai cuidar? O nível de suporte 3. Então, a minha preocupação é com as famílias, a continuidade desse processo de atendimento e política pública. Então, isso a gente fez com que no Bethesda tivesse esse atendimento. Não apenas para as crianças, para os adolescentes, mas também para os adultos e para as famílias. Então, sendo assim, a gente vai, se Deus quiser, se Deus permitir, a pedra fundamental deve ser batida aí no meio do ano agora, nós teremos a pedra fundamental do Centro de Neurodivergência. Show de bola. E lembrando, né, aqui para nós, aqui de Piraberaba, economicamente também, né? O giro é uma estrutura. Né? Profissionais, eu acho que numa conversa até com o pessoal do Bethesda, a questão até de profissionais da área, né? Então, vai movimentar até a questão econômica da região, né? Até uma novidade que eu vou te passar aqui. Mandei uma emenda de 750 mil reais para o Bethesda fazer uma área de lazer lá próximo do CEI. Fazer uma área de lazer já futuramente voltado ao Centro de Neurodivergência, mas principalmente aberto à sociedade, à comunidade. Então, Piraberaba vai ganhar uma nova área de lazer ali perto do Bethesda de uma emenda parlamentar de 750 mil que eu estou destinando. Eles já estão fazendo o projeto. Essa emenda deve entrar meio do ano aí para eles. E aí, cara... Mas essa área de lazer é diferenciada, É uma área de lazer voltada à neurodivergência e tal. Pô, que legal, mas cara. Toda criança, atípica ou não, ela vai poder utilizar.
Então, cara, é o sair de casa com o teu filho de 3, 4 aninhos e falar assim, ó, a gente vai ali brincar ali no Betesa. Vai estar aberto para uma das contrapartidas que eu pedi é que fosse aberto para a sociedade no todo, né? Toda a população de Piraberaba pudesse usufruir. Pô, show de bola. A gente pô, tu conseguir ajudar as pessoas deve ser sensacional também com o mandato, né, Fernando? Bom. Mas que nem eu convivo também nesse mundo há algum tempo, e eu tenho uma filha de 15, uma de 13 e uma de 6. E um cachorro de 3 metros de altura, né? E muitas vezes, né, a gente abre mão da família, novamente, cada um no seu nível, né? Eu convivo um pouco contigo agora, Fernando. É loucura também, né? Essa questão da família. Tem a parte ruim também, e não tem como ser diferente, né, Fernando? Pra quem é do trabalho, a não ser que tu fique em casa fazendo vídeo, lacrando, e daí é outro perfil, né? Como é que é isso também, Fernando? Assim, porque, cara, dá pra fazer isso quanto tempo na vida, cara? Porque é de enlouquecer também, né, cara? Já me perguntei isso, Ivan, porque eu tenho um filho também de 15, né, o Gui, a Fernanda. É uma loucura, uma correria. A minha vida é uma correria. Então, terça, quarta e quinta, estou na sessão da Assembleia lá em Floripa. Segunda, sexta, sábado e domingo, fazendo a região. Todo final de semana evento, então eu quase não paro em casa. Só que sorte que eu tenho uma família abençoada, maravilhosa, que a Fernanda e o Gui entendem isso, entendem a minha ausência, a minha falta. Esses dias a gente fez uma brincadeira com a Fernanda e tava o meu cachorro, a Lola, a gente botou a Lola aqui no meio, aí ficou a Fernanda e ficou eu. Aí assim, ela falava já e cada um ia para um lado e o cachorro fica no meio, para onde o cachorro vai? Aí o pessoal começou a brincar na rede social assim, ô Fernando, o cachorro nem te conhece mais, cara. Tá mais pra te morder do que pra... Cara, com certeza vai pra Fernanda porque nem vai dar bola pra ti, nem lembra de ti. Tu tem que agradecer que ele não te morde. Porque a gente não para em casa. Então, essa é uma realidade. Mas é que quando tu entra na vida pública, quando tu entra de verdade na vida pública, você entra abrindo mão da tua vida pra viver a vida do próximo. Tu vive sempre a vida do próximo. O problema do próximo é teu. Agora há pouco nós estávamos aqui conversando, né, uma situação de saúde aqui, né? Cara, eu tô correndo atrás, tentando auxiliar, tentando ajudar, e independente de eleição, de voto ou não, cara, é a nossa missão. Me coloquei à disposição para isso, eu tenho que cumprir a minha missão. E lá em casa, a Fê consegue entender, o Gui consegue entender, mas eu tento aproveitar ao máximo quando eu tenho o meu momento com eles. Mesmo nos momentos com eles, por exemplo, vou tirar uma semana agora de folga. Tu tem que cuidar o que tu faz, cara. Porque se tu for viajar, postar qualquer coisa, o pessoal, não faz nada, aí, já só tá passeando, tu tá entendendo? As pessoas fazem um pré-julgamento, isso é muito ruim. O ser humano que pré-julga, que não conhece, não é bacana. Essa é a minha pergunta polêmica do programa. Cara, tem tanta coisa boa, tanta conquista, mas, cara, o que mais te enche o saco na vida pública? Nessa convivência, porque tu convive com o tal do ser humano, que não é um bichinho fácil também, né? O que mais te incomoda em ser político, cara? Cara, eu vou te falar, a injustiça. Cara, eu não suporto injustiça, não suporto. Não consigo aceitar. E agora, na era de rede social, as pessoas ficaram muito corajosas atrás de um computador. Isso aí muita gente fica corajosa. E algumas pessoas chegam, às vezes falam, pô, tu trabalha os 4 anos, pra caramba, se dedica. Aí ano passado começou. Claro, aparece agora, é época de eleição. Porra, cara, eu fico maluco com isso, fico, cara, revoltado com isso, porque realmente eu trabalho. Se tem gente que não trabalha, essa pessoa sim tem que ouvir isso, escutar isso ou ler isso. Eu não mereço ouvir e ler isso. Porque aí eu falo, eu até respondo, eu gosto de responder as pessoas no mesmo tom. Eu sou um ser humano, sou de carne e osso, sou de verdade, eu dou risada, eu choro, eu tenho família como qualquer um, sou um pai de família. Quando acabar o meu mandato, eu volto a dar minha aula, tá tudo certo. Então eu sou um ser humano normal que tem sentimento como qualquer um, né? Tem que ter resiliência ao máximo. Eu tenho resiliência. Só que, cara, não seja injusto. Quando a pessoa escreve assim, não faz nada, apareceu agora, eu falo assim, graças a Deus que a rede social nos deu a oportunidade de ter data na postagem. E se tu rolar para baixo, tu vai conseguir ver todas as datas, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. O histórico. Todo o histórico está ali. A minha prestação de serviço, minha prestação de contas está ali. Só que as pessoas muitas vezes, e eu aprendi, tá? Isso eu aprendi, Ivan, que muitas vezes
Não é o político que aparece na época da eleição. É o eleitor que aparece e começa a acompanhar o político na época da eleição. Então as pessoas assim, não dá, passou um político na rede social, não dá nem bola. Aí chega na época da eleição, o que esse cara tá fazendo? Aí, esse cara fez isso? Vai lá e reclama. Apareceu agora. Mas foi o cara que só apareceu agora. Então realmente tem uma inversão nisso. Eu trabalho os 4 anos e me dedico muito. Então quando alguém fala, só apareceu agora, não faz nada, eu vou lá e respondo. E sou eu mesmo que respondo, tá? Muitas vezes os caras têm assessoria, sou eu mesmo que respondo. Se alguma vez, esses dias eu respondi para um cara assim, como que é? Só fala asneira. Ele falou assim, só fala asneira, tu é muito chato. Ele escreveu pra mim. Só fala asneira, tu é muito chato. Eu respondi pra ele assim, tu tem 3 opções. Me bloquear. Segunda opção, quando me vê na tela, passar. Ou terceira opção, me assistir e no final reclamar. Então são as 3 opções que o cara tem. Então uma delas ele tem que fazer. Agora, se a pessoa não gosta de político, cara, passa o político. Agora, o que leva alguém lá e xingar o político por xingar? Sem conhecer. E eu passei por isso em 2020, Ivan. 2020, quando eu fui candidato a prefeito, cara, eu sofri tanto ataque, tanta gente me batendo, hater que chama, né? Sim. Tanta gente me batendo e xingando. Falei, cara, mas tu me conhece? Não conheço, mas fulano falou, não sei o quê. Depois da eleição, acabou a eleição, Ivan, sem mentira, eu recebi mais de 50 pessoas no meu gabinete. E as pessoas, marcaram horário, chegaram no meu gabinete. Pois não, posso te ajudar? Cara, eu vim aqui pedir desculpa. Pedir desculpa por quê? Porque eu sou esse cara aqui da rede social que te xingava. O cara falou assim, eu sou te xingava porque eu era influenciado por outra pessoa, eu não te conhecia. Então eu falo assim, para julgar alguém, para fazer um pré-julgamento ou julgar alguém, tu tem que, no mínimo, conhecer a pessoa e saber do histórico da pessoa. Caso contrário, cara, busque primeiro a informação e aí depois faça a tua análise e crítica. Não estou falando que a pessoa não tem que cobrar. Ela tem que cobrar do político. Se ela tiver que, uma votação assim, assada, ela tem que criticar. Se ela não concordar com a votação, agora não cometa injustiça. Muitas vezes tem votação na Assembleia Legislativa que eu nem fiz, que nem aconteceu. Alguém cria um fato. O Fernando votou por causa disso aqui. Os caras vêm, tu votou. Eu falei, cara, votei aonde? Aí eles confundem com o governo federal, confundem, sabe, uma confusão danada. Então as pessoas também precisam se conscientizar um pouquinho e conhecer um pouco mais o lado político e acompanhar o seu político. 2 últimas perguntas, esfera política, Fernando. Eleições 2026, e a gente viu uma movimentação lá na OAB, que eu também faço parte, na CIG, essa questão de Joinville aumentar o número de representantes. Uma busca pela conscientização dos eleitores, né, das pessoas da região. E como é que tu tá vendo essas movimentações dentro dos partidos também? O número de candidatos, como é que tu tá vendo esse cenário aí para 2026, cara? Bom, historicamente, Joinville sempre faz um movimento ou outro para que as pessoas pudessem deixar seu voto na cidade. Deixando o voto na cidade, é mais representatividade, é mais recursos para a cidade. Ponto. Só que essa campanha desse ano da OAB, da CIG, CDL, a Comac, ela está muito forte na questão, praticamente o que foi feito antigamente, vote certo, vote por Joinville. E essa campanha aqui é que o voto tem muita força, muito peso para a região. Então eu concordo com isso, a gente tem que ter mais representatividade. É inadmissível alguém que é de Joinville, vive em Joinville, utiliza a política pública de Joinville, votar para uma pessoa que nunca pisou em Joinville, cara, porque ela conhece da rede social. Entendeu? Conheço da rede social, vou votar nele porque na rede social ela ou ele fez tal movimento, falou mal do político A, bem do político B, só que a pessoa não tem compromisso com a cidade. Isso aí é inadmissível. Então a campanha que está sendo feita é justamente para que o voto fique em Joinville para representantes de Joinville. Automaticamente a gente vai ter um número maior aí de representantes. O oeste do estado tem 11 deputados estaduais. Só a cidade de Criciúma tem 5 deputados federais. Só a cidade de Criciúma. Joinville tem um federal, né? Joinville tem 4 estaduais, o Maurício era suplente e assumiu, 4 estaduais, então o Joinville pode ter mais. O que não pode é Joinville diminuir, né? 4 estaduais, nós temos que aumentar o federal também. Então isso não pode acontecer, cara. Eu acho que a gente não pode entender se alguém, o meu amigo vai votar para fulano de tal, que é lá do outro lado do estado. Cara, não é justo, não é correto. Se o cara fez alguma coisa por Joinville, beleza. Não, vou retribuir porque ele trouxe um recurso que melhorou a vida da população em tal segmento. Perfeito, justo.
Agora, se nunca fez nada, porque tu viu na rede social, vai lá votar, aí é falta de compromisso com a cidade. Sim. Em relação ao número de candidatos, cara, pelas movimentações que a gente está vendo, não parece que os partidos estão indo em contramão dessa campanha pelo número de candidatos? E assim, cada partido, cada pessoa tem o direito de ser candidato. A questão não é Sim. essa, né? Mas é uma conta que também, quanto mais candidatos de 3 mil, 5 mil, 12 mil, 15 mil, existe a possibilidade de a gente até diminuir o número de deputados. É uma leitura que eu faço, tá? Porque se tu tiver 3 candidatos de 15, tu pode tirar um de 45. É isso aí. É que, na verdade, todo candidato é legítimo ser candidato, né? Só que o número absurdo de candidaturas tira a representatividade. Porque o voto pulveriza, se dilui, e aí tu fica sem representante. Tem o cara lá, eu tenho um candidato que vai fazer 15 mil votos. Beleza, vai fazer 15, mas não vai ganhar. Beleza? A quem interessa esse cara ser candidato? Mas tem o fulano que faltou 1.500 votos para se eleger. Fez 34. Faltou 1.500, 1.000 votos. Então, realmente, teria que ter um número menor de candidatos. Na última, nós tivemos 52 candidatos. E esse cara de 15 aqui, ele ajuda a eleger... um cara do outro lado do estado. O cara de 15 serve de legenda pro cara do outro lado do estado. Então, assim, o voto não é distrital ainda. Então, tem que ter uma reforma política no Brasil pro voto distrital. Mas como não é, o eleitor tem que se conscientizar muito. Ah, vou votar porque... nós tivemos há 2 anos atrás uma eleição de vereador. 2 anos atrás. Terá um número alto de candidatos a vereador de Joinville, vereadores de Joinville que serão candidatos a deputado. Todos eles na expectativa de se eleger. Vai ser fácil? Não é fácil para ninguém. Para quem tem mandato é difícil, para quem não tem mandato é difícil para todo mundo. Mas quanto mais candidato tiver, um rouba voto do outro. Em resumo, fica todo mundo com uma votação boa, mas não carimba o passaporte. Então, também não adianta muito. Por isso que tinha ter um número menor e a gente elegeia um número maior de candidatos. Tu falaste da candidatura a prefeito lá. Esse sonho tá guardado? Como é que tá isso na tua cabeça? Claro, 2026 tem uma eleição antes, mas é um projeto que não tá esquecido? Então, é bom falar disso, Ivan. Isso aí é um negócio bacana pra gente falar, porque quem acompanhou a minha eleição de prefeito em 2020 sabe bem como foi a minha candidatura a prefeito. Eu vim de uma candidatura onde eram 8 anos de gestão, uma gestão que estava com uma rejeição, né? Final de gestão, estava com uma rejeição da população, e eu fui candidato. E às vezes as pessoas naquele momento, não vou eleger o Fernando porque o Fernando é do governo que já está há 8 anos. Entendo, faz parte, só que para mim foi uma experiência incrível ser candidato a prefeito de Joinville. E muitas pessoas que não votaram em mim para prefeito, depois votaram em mim para deputado e falaram assim, cara, tu me representa, cara. Tu me representa. Só não votei em ti porque eram 8 anos de gestão. Eu falei, cara, tá tudo certo. Mas as pessoas têm que saber diferenciar, não por partido político, mas por CPF, por ser humano, por pessoa, por caráter e por perfil. Perfil de trabalho. Então, eu tenho um sonho, sim, ser prefeito de Joinville um dia. Se esse sonho vai ser 2028, 2032, ou se esse sonho não vai ser realizado, depende de Deus, né? Meu coração está cheio de ideias, minha mente cheia de ideias, mas é o propósito de Deus que vai me guiar. Só que eu tenho uma vontade de ser candidato a prefeito, uma vontade de ser prefeito de Joinville, mas não é uma ganância. Quando tu tem ganância, tu passa por cima de um, passa por cima do outro, passa a perna em um, rasteira no outro, é mau caráter com as pessoas. A ganância te faz ficar cego. Eu não tenho ganância de ser prefeito de Joinville. Eu tenho a vontade de um dia poder representar a minha cidade que me deu tanto, né? Secretário de esportes, presidente da Câmara, 2 vezes deputado estadual. E hoje eu saio na rua e muitas pessoas falam, tu tem que ser candidato a prefeito, tu tem que ser candidato a prefeito. Logicamente, eu tenho que acompanhar, tem que ter uma boa eleição para deputado estadual, para daí sim fazer uma avaliação se realmente lá na frente é o meu momento ou não é. Como eu falei agora, 2024, as pessoas falavam, tem que ser candidato a prefeito. Eu falei, cara, vou ser candidato a prefeito para quê? Tem uma gestão que tem uma boa aprovação, está sendo bem aprovada, deixa essa gestão terminar. Quando essa gestão terminar, se a população assim entender, posso me colocar à disposição. Mas também, se não entender, tá tudo tranquilo, toco o meu mandato e não tem problema nenhum. Mas tem um dia o sonho de ser prefeito, sim. Show de bola. Fernando, encerrando aqui esse Podville especial 1º de 2026, eu não podia deixar de fazer uma pergunta.
muito importante. Quem foi melhor? Fernando Krellen ou Safonov? Safonov. Os flamenguistas vão me entender. Olha, Quem foi melhor goleiro? Fernando Krellen ou Safonov? olha, em defesa do meu filho, que é flamenguista, e para não magoá-lo, eu vou dizer que o Fernando Krellen foi melhor no gol do que o Safonov. Porque o Safonov, ele causou assim uma angústia muito grande no coração dos flamenguistas e um sofrimento muito grande. Então, não, mas o cara foi bem melhor do que eu, né? Eu era o goleirinho do Piraberaba, ele pegava as bolinhas, entregava umas também, mas tive uma história de 15 anos como goleiro do futebol amador de Joinville. Joguei praticamente dos 15 anos, joguei 12 anos no Piraberaba, joguei no Mildau, joguei no 25 de agosto, mas tive orgulho de defender a minha região no futebol amador. Então, eu fui bom goleiro, meia boca, mas o Safonov pegou 4 pênaltis na final do Mundial, então o cara tá acima da mesa. Safonov é meu ídolo, nos livrou, né? Hein? Os flamenguistas estão tudo tristes, né, cara? Hein, Bozo? Fernando, queria te agradecer aí pela parceria, né? Ter nos oportunizado também essa estrutura de estúdio aí pra gente fazer esse projeto, oferecer aqui para as pessoas de Piraberaba, para toda Joinville, né? Semanalmente a gente poder trazer pautas boas, informações, cara, e te agradecer e torcer por ti aí, que Deus te abençoe e abençoe toda a tua família aí, cara. Ivan, quero te agradecer pela oportunidade, você, a tua família que está aqui, pela oportunidade de bater um papo, para muitas vezes as pessoas conhecer um Fernando que elas não conheciam, só o Fernando, o Fernando deputado, o Fernando político, ou o Fernando da academia, não, conhecer o Fernando humano, né, o ser humano Fernando, e te agradecer muito pela oportunidade de dizer o seguinte, com muito carinho aqui, olhando para todos vocês, principalmente a nossa região de Piraberaba, vocês podem ter certeza que eu nunca vou decepcioná-los. Vou me dedicar muito por essa região, por esse distrito, por essa região de Joinville que eu nasci, que eu cresci, nasci literalmente, nasci no Hospital Bethesda, que eu cresci, que eu moro, que eu vivo, que eu formei minha família. Então eu tenho muito orgulho de Piraberaba e sempre que eu puder vou estar trazendo recursos, melhorias para essa população que tanto merece aqui da nossa região. Então que Deus abençoe todo mundo, um ano repleto de paz, né, de coisas boas, mas principalmente saúde, que a gente mais precisa. Valeu, Fernando. Pessoal, Podville, 5ª temporada, superando as expectativas. Valeu, abraço, pessoal. Tchau, tchau.